Fala galera, beleza? Professor Marcelo novamente. Na aula de hoje vou criar a tela inicial do nosso sistema. Tá? Então a gente vai começar criando a tela de listagem de categorias baseado naquela classe DAO que a gente criou nas aulas anteriores. Então vamos aqui para a tela começar. Bom, então aqui na organização do nosso projeto temos aqui as entidades, aqui as classes de persistência e aqui a classe de testes, né, o pacote de testes. Eu vou criar um novo pacote agora que vai ser onde eu vou colocar todas as telas do sistema, porque nas classes seguintes das outras tabelas a gente vai criar uma classe DAO para cada tabela e também vamos criar o teste assim como a gente fez na classe de categoria. Bom, então eu vou aqui dentro do meu pacote, no pacote de código-fonte, eu vou clicar aqui nesse ícone branco, ó, novo arquivo. Só que agora, ao invés de criar uma classe Java comum, como a gente fez até o momento, eu vou selecionar aqui forms.gui swing, e aqui eu vou criar um form JFrame, ok? Então, avançar. A gente vai dar um nome para a nossa tela. Então, vou chamar aqui de lista categorias, ou melhor, no singular, né, lista categoria. E o pacote vai ser o pacote visão. Finalizar. Então, daqui ele criou um novo pacote e aqui temos a minha tela. Agora, aqui do lado direito, é onde tem os componentes que a gente vai utilizar no nosso sistema. Bom, aqui nessa parte cinza é onde a gente cria a tela do nosso sistema. Como eu falei anteriormente, eu vou criar aqui a tela de listagem de categorias, para a gente visualizar todas as categorias cadastradas no banco de dados. Então, vou aumentar um pouquinho a largura dessa janela. E aqui, ó, nos componentes, eu vou selecionar o componente tabela. Ele está aqui, ó, do lado direito. Na paleta de componentes, tem aqui tabela. Vou clicar e basta vir aqui em cima da nossa janela, clica, ele já adicionou aqui a tabela. Então, vou aumentar aqui a largura do componente. Vou aumentar um pouquinho a altura também do meu formulário, para ter um espacinho aqui, ó, antes do fim da janela. Vou diminuir aqui um pouco a parte superior, porque a gente vai adicionar uns botões aqui em cima futuramente. Então, para a categoria, a gente tem duas informações para serem mostradas, o nome e o tipo de categoria, né? Lembrando que o nome é o nome da categoria e o tipo é para que tipo de item a categoria vai servir, se é para o tipo jogo ou para o tipo filme, tá? Então, eu vou aqui no componente, ó, botão direito. Primeira coisa, a gente altera o nome da variável, tá? Então tá aqui, ó, JTable1, a gente vai botar aqui como tab, categorias, e vou dar OK. Então a gente deu nome para esse componente. E aqui do lado a gente observa, ó, o tab categorias do tipo JTable, tá ok? Caso não apareça essa paleta de componentes, nem a paleta de propriedades aqui, basta você clicar em janela, aí temos aqui ferramentas de IDE, aí tem aqui a paleta de componentes, que a tecla de atalho é Ctrl Shift 8, e a de propriedades, que é Ctrl Shift 7. Então tem as duas aqui, basta você clicar que ela vai aparecer, e aí você organiza. Aqui em cima, é só clicar nela, você pode arrastar e colocar ela posicionando aonde você achar melhor aí no NetBeans. Eu gosto sempre de deixar ela aqui na parte superior, do jeito que estava antes. Beleza. Próximo passo preciso alterar aqui as colunas dessa tabela. Então, ó, botão direito, conteúdo da tabela, eu vou clicar em colunas. Aí aqui eu tenho 4 colunas, então eu vou selecionar a 3 e a 4, ó. Basta clicar e segurar o Shift, clicar na outra de baixo e clicar em excluir aqui embaixo, aqui do lado direito. Aí aqui o título é o que aparece ali em cima da coluna, esse aqui, ó, que está escrito aqui em cima.
Então aqui eu tenho a categoria. E esse daqui, o título 2, vai ser o tipo. Eu vou vir agora em linhas. Aqui tem as linhas, né, da minha tabela. Eu gosto de deixar, vou excluir todas as linhas e aqui, ó, basta colocar 0 na contagem, também vai dar no mesmo, tá? Eu vou só voltar aqui na colunas, tá ok, tá escrito tipo aqui, então quer dizer que ele alterou corretamente. Categoria e tipo, basta eu fechar e pronto. Temos aí agora as duas colunas e não tem mais nenhuma linha nessa parte de baixo da nossa tabela. A nossa tabela já está pronta para receber os dados. E agora o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó, em cima no código-fonte, porque quando a gente cria um formulário JFrame, ele vai aparecer aqui, ó, dois botões, né? Que eu vou voltar aqui, né, por exemplo, na classe locadora, eu só tenho o código-fonte e o histórico. No caso da lista categoria, que é um formulário, ele tem o código-fonte, o projeto, que é a parte visual, e o histórico. Então a gente vai. Então eu vou clicar em código-fonte. E aqui a gente observa alguns diferenciais em relação ao que a gente está acostumado. Bom, primeiro aqui a lista de categorias, ela faz um extends para javax.swing.jframe. Ou seja, a minha tela lista de categorias, ela herda da classe JFrame do pacote javax.swing. Então o NetBeans ele não utiliza o import aqui em cima. Ele coloca o caminho completo, juntando o nome do pacote, nome do subpacote e a classe para fazer a herança. Então tem essas duas formas de trabalhar com classes que estão em pacotes diferentes. Ou você coloca o caminho completo até onde a classe está, ou você faz a importação. As duas formas estão corretas. Bom, para fazer a listagem de categorias do banco de dados, eu vou aqui dentro da minha classe lista de categorias, que é a minha tela, e vou colocar aqui um array list de categoria, e vou chamar de categorias. Categorias. Pronto. Aqui temos o meu array list. O NetBeans vai reclamar dizendo que não encontrou o array list e muito menos a categoria, porque a gente precisa fazer a importação. E existe outra forma de fazer isso, além do que eu já mostrei antes, que era com Ctrl espaço, tá? Você pode vir aqui no menu código-fonte e tem uma tecla de atalho Ctrl Shift I, que é corrigir importações, tá? Então eu vou clicar aqui, então ele já importa tudo automaticamente aqui pra gente, de forma bem simples, tá? Beleza? Bom, aqui pessoal, temos o método construtor da minha classe lista categoria. Então esse método aqui embaixo, ele serve para inicializar os componentes da tela. Ou seja, aqueles componentes que a gente adiciona lá no projeto, eles vão estar aqui dentro dessa parte do meu código, ó, onde está aqui, ó, Generated Code, que é código gerado pelo NetBeans. Então, se eu clicar no mais aqui, ó, eu vou ver aqui, ó, ele criou um scroll panel, ele criou um tab categorias, e aqui o tipo de objeto que é cada um deles. Ele fez algumas configurações. Então, tudo isso daqui que está em cinza, a gente não pode alterar. É o próprio NetBeans que gera esse código para a gente. Então, eu clico aqui nesse botão de menos e o código gerado eu não visualizo. O que eu tenho que fazer é executar esse código aqui. Então, esse init component, ele está aqui dentro e serve para criar os componentes dentro da nossa tela de listagem de categorias. Aí, logo abaixo dessa listagem, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma chamada para outro método. E o método serve para montar a tabela com os dados de categoria que vieram lá do banco de dados. Então, eu vou chamar ele de montar lista categorias. Ó, montar lista categorias.
ponto e vírgula. Então ele vai dizer que esse método não foi localizado porque a gente ainda não criou. Então eu vou selecionar esse nome aqui, ó. Posso selecionar até o parênteses, Ctrl C, e vou botar logo abaixo, Ctrl V. Só que eu tenho que colocar aqui, ó, public void, porque ele não vai retornar nada. Ele simplesmente vai pegar lá no banco de dados os dados e montar na tela as informações. Então eu abri aqui as chaves e aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou lá na minha categoria DAO e vou trazer todas as categorias através do método listar que a gente criou na última aula. Então aqui, ó, categorias é igual a categoria DAO ponto listar. Ele já completa aqui para mim. Quando eu der Enter e ponto e vírgula, olha só, ele já importou aqui para mim, ó, persistência.categoria DAO. Então, com esse método aqui, o meu banco de dados vai ser inicializada a conexão, ele vai trazer todas as categorias para essa variável categorias. Aí agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar aquele modelo de colunas que a gente criou lá na tela de listagem, tá? Porque quando a gente... Vou voltar aqui no projeto. Quando eu cliquei aqui, ó, botão direito e fui em conteúdo da tabela, eu vim aqui em colunas e determinei quais as colunas que vão estar no conteúdo dessa tabela. Então, o que eu preciso? Dentro do meu código, eu preciso pegar aquele conteúdo da tabela que eu criei lá na parte de projeto. Então, aquele conteúdo, ele é do tipo default table model. E eu vou chamar de conteúdo. Então, vai ser igual a... Aí, o que acontece? Para pegar esse valor, eu preciso fazer uma conversão de tipos, tá? Porque lá no meu código, vou até mostrar para vocês aqui, ó, tab categorias, ponto, get model. Então, olha só, ele vai devolver um table model, tá? Só que o table model, ele é diferente desse default table model. Ele tem algumas informações que eu vou precisar que não estão aqui no table model. Então, para fazer ele virar esse tipo aqui, eu tenho que converter o table model para default table model. E para fazer isso, basta colocar entre parênteses, aqui na frente, o default table model. E agora, ele está dando um erro porque ele não encontrou essa classe. Basta a gente corrigir a importação com a tecla de atalho que a gente aprendeu anteriormente, que é Ctrl Shift I. Então, ele já adicionou para mim a importação de javax.swing.table.defaultTableModel. Então, ele parou de dar o erro aqui. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Conteúdo, ponto, set row count igual a 0. Isso daqui eu vou deixar comentado que serve para eliminar as linhas da tabela. Isso serve porque mais para frente a gente vai ter que chamar essa lista de categorias outra vez. Então ele vai apagar todas as linhas e depois listar novamente os dados que vieram do banco de dados. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. For categoria cat, dois pontos, categorias, abre chaves e fecha embaixo. O que eu estou fazendo, pessoal? Para cada categoria que eu estou dando o nome de cat, que tiver dentro da minha lista de categorias, ele vai repetir o que tiver aqui dentro. Então ele vai navegar em todas as categorias que estão no banco de dados e vai fazer o que eu pedi aqui. E o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou criar uma linha para adicionar lá na minha tabela. Então, eu vou colocar assim, ó, object, colchete, linha,
vai ser igual, abre e fecha chaves, ponto e vírgula. Então, na minha linha, eu tenho que dizer quais os dados que vão ser exibidos. Então, dentro de uma linha, eu tenho várias colunas. Nesse caso, eu tenho duas colunas, que é a coluna categoria e a coluna tipo. Então, eu vou botar aqui cat.get nome, vírgula, cat.get tipo. Então, foi criada a nossa linha. Agora eu vou pegar o meu conteúdo e adicionar uma linha com o método addRow. Então tá aqui. Eu acabei de adicionar a minha linha ao meu conteúdo da tabela. Então pronto. O nosso método listar categoria está pronto. Basta eu clicar no botão executar ou basta eu apertar Shift e F6 para testar essa tela para ver se está tudo funcionando corretamente. Shift e F6. Então podemos observar aí que temos todas as categorias do banco de dados sendo listadas na tela. Ok? No caso do tipo, ele está mostrando o tipo como se fosse um valor, né? F, que a gente combinou que seria de filme, e J, que vai ser para os jogos. Tá certo? Então, eu vou fazer uma pequena alteração na minha classe categoria, para que quando eu pegar o tipo, eu quero pegar o nome, o tipo com o nome completo, e não apenas a variável tipo. Eu vou fechar aqui a minha tela. Vou aqui em categoria e vou criar aqui embaixo, ó, public string get nome tipo. E aqui eu vou retornar a seguinte informação: tipo igual a f interrogação, abre aspas, filme, dois pontos, jogo, ponto e vírgula. Então, pessoal, isso daí é um comando que a gente chama de if ternário, ou seja, eu faço uma verificação com uma estrutura condicional e caso essa verificação seja verdadeira, ele vai devolver isso daqui. E caso essa verificação seja falsa, ele vai devolver o que tem aqui depois dos dois pontos. Tá? Então isso daqui é a mesma coisa de fazer o que eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou deixar comentado só para a gente ter como referência. Então é a mesma coisa de fazer if, abre parênteses, tipo igual a f, fecha parênteses, abre chaves, return, abre aspas, filme, fecha aspas, ponto e vírgula, fecha chaves, else, abre a chave novamente, return jogo, entre aspas, e fecha chaves. Então, olha o tanto que esse código simplifica o que a gente tem que fazer. Tá? Então, toda vez que eu tiver um if e um else que só devolve uma única informação, a gente pode trocar essa estrutura de if e else por essa estrutura aqui, que a gente chama de condicional ternário. Ok? Agora, voltando à minha tela, ao invés de usar o get tipo, eu vou pegar get nome tipo. Salvei e vou executar novamente. Então, observe que o tipo agora está aqui como filme nas duas categorias. Como que eu sei se o if deu certo? Eu vou fechar aqui, vou acessar o banco de dados, já temos aqui o select de categoria, vou executar ele aqui. Então, esse de ação aqui, eu vou trocar o tipo dele para J. Basta clicar duas vezes, preencher o J e clicar aqui embaixo no Apply. Ele vai mostrar qual é o comando que vai ser executado. Eu simplesmente clico em Apply e novamente Apply, finalizar. Agora eu vou no meu
código do sistema, Shift F6, e temos aí agora tanto o filme quanto o jogo, né? Então temos duas categorias, uma para filme e uma para jogo. Agora, para a gente finalizar essa tela, ó, eu posso clicar duas vezes e alterar o valor que veio aqui do meu banco de dados. Só que, é claro, se eu fechar essa tela e rodar novamente, essas informações não vão ter sido alteradas no banco de dados. Elas estão sendo alteradas apenas aí na tela. Então, eu vou fechar aqui. Na minha lista de categorias, eu vou em Projeto, botão direito, Conteúdo da tabela, Colunas, e aqui ó, eu tenho duas informações que eu posso desabilitar. Tem o redimensionamento, ou seja, eu posso clicar ali em cima e arrastar e diminuir ou aumentar a largura das colunas. E tem o editável, que eu posso modificar o valor de cada coluna. Então eu vou desmarcar o editável. Posso também desmarcar o redimensionamento, mas eu não vou querer fazer isso agora. E vou fechar. Então eu vou rodar o sistema e pronto. Agora eu posso clicar quantas vezes eu quiser, que ele não vai deixar eu alterar o valor de cada coluna. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Finalizamos a criação da nossa tela de listagem, como vimos aí. E aguardo vocês para a próxima aula, onde eu vou criar o botão de excluir categorias aqui na nossa tela de listagem. Ok? Um abraço e falou!